Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui fazendo essa introdução para pedir para você que escuta o podcast pelo iTunes, pela Apple Podcasts, você que tem um iPhone, estou aceitando avaliações por lá. Brincadeiras à parte, se você curte podcast, deixa o review lá na Apple Podcasts, o seu comentário. E lembrando, vocês já sabem, mas não custa, né? Sempre salientar aqui para comentar esse ou qualquer outro episódio do Let's Talk New York. É só mandar uma mensagem para mim pelo Instagram, Laura_Perucchi. E se alguém for do time do e-mail, laura@lauraperucchi.com. E no episódio de hoje, estou aqui com meu fiel companheiro, escudeiro, marido de blogueira, Thiago. Olá, pessoal. E hoje a gente vai falar sobre as nossas perspectivas a respeito das nossas vidas e da mudança para o exterior. A gente passou 2 semanas no Brasil em dezembro. E teve uma noite que a gente ficou filosofando por pelo menos 1 hora. Foi até difícil resgatar tudo que a gente falou naquela noite, porque, pra variar, a gente não anotou. Dica, a gente deveria ter anotado. Mas isso ficou como uma lição. E a gente ficou pelo menos 1 hora filosofando sobre os nossos sentimentos estando no Brasil. Só pra deixar claro, desde agora, que esse não vai ser um podcast pra falar mal do Brasil ou dizer que tudo nos Estados Unidos é melhor. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É muito mais sobre os nossos sentimentos e sobre a consequência das nossas escolhas. Isso também valeria para pessoas que moram mesmo do Brasil em outras cidades, em outros estados. Quem que sai voltam, do ninho, né? Que voltam pra cidade natal, pra onde a grande maioria dos amigos e familiares ainda estão. A gente chegou por Porto Alegre dessa vez. A gente tinha que resolver umas coisas e ficamos uma noite por lá. E logo quando a gente chegou e foi deitar, né? A gente tava no hotel, fomos tirar uma nap, porque a gente tava muito cansado. E eu falei pro Thiago como era estranho voltar. No meu caso, eu sempre fico muito animada quando a gente compra a passagem pro Brasil. Eu fico muito ansiosa pra contar pros meus pais, porque a ansiedade deles, a felicidade deles em saber que a gente vai pra lá é sempre muito especial. Eu gosto de separar os presentes. Eu gosto de pensar na comida que eu vou comer, porque comida é afeto, né? A gente não tem dúvidas que comida e sabores sempre trazem lembranças pra gente. É impossível não pensar nos almoços na casa da minha avó. Mas quando eu Caldo de cana. Com limão. Coxinha. Quando eu chego no Brasil, eu sempre fico muito melancólica. Eu demoro alguns dias pra entrar na vibe de que eu estou no Brasil. Não é como a gente viajar, sei lá, uma viagem que a gente tá sozinho, é uma viagem como vocês quando vêm pra Nova York. É uma viagem de turismo, são várias coisas novas, uma programação diferente. É férias, entre aspas. É férias, entre aspas. Quando a gente vai pro Brasil, são férias porque a gente descansa, a gente não tá trabalhando, mas não é uma viagem turística. Não é uma viagem desse tipo que a gente vai sair pra explorar e andar por lugares que a gente nunca andou. É a questão de que aquele lugar é um lugar que fez parte da nossa vida por muitos anos. Então são muitas lembranças, muitas coisas que a gente viveu ali, mas que agora não é mais a nossa casa. Então é estranho voltar. É como visitar, é como eu acho mudar de casa, daí passar na frente da casa onde tu morava de novo, sabe? Dá uma sensação de melancolia. É uma confusão de sentimentos que acontece comigo. E ainda mais comigo tem a questão da cidade dos meus pais, que é Meleiro. E a cidade do Thiago, que é Tubarão. Só que eu morei 8 anos em Tubarão. E aí quando a gente tá lá, passa na frente do apartamento que eu morei. E vem tantas lembranças, tantas coisas. E tudo isso pra trazer essa reflexão que a gente ficou pensando, e se a gente não tivesse tomado as decisões que a gente tomou, se a gente não tivesse feito as escolhas que a gente fez, e ver como a vida continuou para todo mundo que ficou. Sim, eu acho que assim, um tópico que a gente conversou bastante, que a gente se pega pensando bastante quando a gente vai pro Brasil, é quando a gente vê tanto os amigos quanto familiares que estão talvez tendo uma vida que a gente talvez estaria tendo se a gente não tivesse feito uma bifurcação no caminho. E daí a gente fica perguntando, será que a gente estaria naquela posição? Será que a nossa vida seria daquela forma?
será que a gente seria feliz Naquelas circunstâncias. naquelas circunstâncias atuais? Olhando para trás, né, a gente pensa e dá um sentimento de melancolia ou de... Não é melancolia, eu acho que é mais de arrependimento positivo. Não sei como é que seria o sentimento Seria então de satisfação pelas de escolhas satisfação que tu pelas tomou. escolhas, mas ao mesmo tempo um frio na espinha de estar pensando em relação e se eu tivesse ficado, e se eu não tivesse arriscado, será que a minha vida seria dessa forma? É como tu tá vivendo numa bolha e aí tu sai daquela bolha. Por exemplo, pra mim, eu vim de uma cidade muito pequena, de 7 mil habitantes. E por muito tempo aquela ali foi a minha realidade, né? Até os meus 17, 18 anos, quando eu mudei pra Tubarão, que é uma cidade relativamente maior, com o quê? 100 mil habitantes. E óbvio que isso também depende da personalidade de cada pessoa, né? Mas acho que eu e o Thiago, a gente tem essa personalidade mais de aventuras urbanas. Eu acho que a gente é muito parecido Mais nisso. ambicioso. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe ia pra Criciúma, que era a cidade mais próxima, maior, e eu achava o máximo. A cidade grande pra mim era Criciúma. E aí, óbvio, que quando a gente sai daquela nossa realidade, a gente vê o que tem além daquilo que a gente já conhece, é como se a gente furasse essa bolha. E a gente experimenta outras coisas e vive outras coisas. Nesses 6 anos que a gente morou em Nova York, uma coisa que eu acho que é a explicação de tudo isso é que nós não somos as mesmas pessoas. Eu fico até, juro, eu tô com o meu olho cheio de lágrimas. Nós não somos as mesmas pessoas que saíram de lá em janeiro de 2014. Então é por isso que eu acho que isso mexe tanto com a gente. Não necessariamente Nova York, mas essa Morar no exterior. experiência, né, fora do ninho, muito longe de tudo que era referência pra gente, nos ensinou muito em vários aspectos. E eu acho que o mundo tem se transformado bastante também nesses últimos tempos. Sou uma pessoa que desconstruí muitos conceitos, muitas crenças, também se dando conta dos nossos privilégios. Porque eu sempre cresci meio que acreditando em meritocracia. Quem quer dá um jeito, quem não quer arranja uma desculpa. E a gente sabe que não é bem assim que as coisas são. A gente não vive num mundo equalitário entre brancos e negros, entre homens e mulheres, entre homossexuais e heterossexuais, até o latino e o europeu com o americano. Não é um mundo igual. Então é muito injusto falar que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Tem aquele vídeo famoso da linha de largada. Da linha de largada, exatamente. Sim, um outro fator interessante que faz com que a gente tenha uma visão um pouco mais aguçada, talvez, é que a gente só vai pro Brasil uma vez por ano. Então, talvez por isso que essas coisas surgiram nessa última ida ao Brasil. A gente vive sem dar satisfação pra ninguém. Temos os nossos problemas, as nossas comemorações e tal. Quem mora em cidade pequena sabe como é a vida. Todo mundo sabe da vida de todo mundo se acha muito no direito de julgar ou condenar as ações dos outros. Isso é uma coisa que hoje em dia, assim, me tira muito, muito do sério. Então, uma outra coisa que eu tava tentando falar antes era o sentimento que dá na gente quando a gente vai pra lá e a gente fica pensando como seria a nossa vida se a gente não tivesse feito as escolhas diferentes que a gente fez, as bifurcações de rotas que a gente fez. Tipo assim, se tu tivesse se voltasse o tempo, né? Tipo efeito borboleta, e tu não tivesse tomado as decisões, tipo, tu não ia saber o que te aguardava aqui na frente. Esse é o ciclo normal da vida, né? Sim, a gente acaba comparando com pessoas que ficaram lá e tiveram os seus próprios desvios de rotas e estão num estilo de vida que talvez não seria o nosso se a gente tivesse ficado e feito outras escolhas diferentes do que a gente fez hoje. Mas o sentimento que me dá é um sentimento eu escrevi aqui, mini depressão. É que a gente fica pensando e fica comparando com a vida que a gente tem hoje, com os padrões ou com as coisas que a gente faz hoje. A diferença entre essas coisas não é que uma coisa é melhor ou pior, mas é que como a gente teve essa experiência, a gente tem uma outra vida fora, a gente acaba comparando e achando que porque a gente mora fora, porque a gente tem outro padrão de vida, o nosso padrão de vida é melhor, ou enfim, as escolhas que a gente fez foram as melhores.
E não necessariamente E não são. necessariamente é verdade. Isso é só mais vamos dizer assim, a nossa mente querendo enganar a gente. Sim, e uma coisa que é uma armadilha que eu e o Thiago, a gente conversou também, e é muito complicado lidar com essa luta dentro de ti mesmo, porque tu tende a ficar com essa impressão, achando isso, meio automático, não é algo consciente de se colocar no lugar de que, eu sou melhor. Não, é que a gente é muito feliz com as nossas escolhas hoje, a gente tem uma vida muito boa, nós somos muito satisfeitos, muito realizados. Não que lá a gente não fosse, Sim. mas a gente com certeza foi melhorando, digamos assim, né? Tem outras dores, tem outras... Com certeza. Tem outros desafios. Mas eu acho que a pior armadilha dentro disso tudo é tu não cair no conto da arrogância. É uma armadilha muito perigosa de tu cair nisso. A gente conversou sobre isso. E assim, se eu voltar na minha vida, né, a fita dessa vida, lá pra 2013, 2014, eu tava vivendo um momento ótimo. Eu trabalhava pra mim mesma, eu tinha 6, 7 clientes, eu tava ganhando muito dinheiro, eu pagava todas as minhas contas, eu morava sozinha, eu guardava dinheiro. Na real, as lembranças piores que eu tenho desses 2 últimos anos morando no Brasil foi o fato de o Thiago ter ido morar longe de mim e a gente ter que lidar com um relacionamento à distância, né? Durante quase 2 anos que ele ficou morando em Porto Alegre. Isso realmente, ambos, a gente lembra dos nossos domingos à noite em Tubarão, porque o Thiago, ele voltava para Porto Alegre segunda muito cedo. Às vezes, sabe o que ele faz? É domingo à noite, ele vira para mim e ele fala, tá, vamos dormir porque amanhã cedo tem que levantar às 5 horas para ir para Porto Alegre. Tipo, ele traz aquilo de volta. Eu consigo sentir a aflição, a depressão que dava da gente se separar. E eu lembro quando o Thiago foi morar em Porto Alegre, na segunda-feira, o primeiro dia de trabalho dele, quando foi segunda à noite, que a minha ficha caiu. Porque quando foi morar em Porto Alegre, a gente já tava namorando há uns 5 anos, né? 4 anos. E a gente vivia grudado. E na segunda à noite, né? Ele foi pra Porto Alegre, eu acho... Foi na segunda de manhã cedo? Não sei. Foi, eu ia no domingo, mas daí meu computador deu pau e ficou me ajudando. Segunda noite foi quando eu lembro perfeitamente que minha ficha caiu. Nossa, cara, eu chorei muito, 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 muito. Fica aqui, ó, só a minha menção honrosa a todo mundo que lida com relacionamento à distância. Meus parabéns, porque não é fácil. Sim, e aí, pra finalizar essa história, fica algumas perguntas que a gente fez. Como seria a nossa rotina se a gente tivesse ficado? Quais seriam as nossas prioridades? Estaríamos felizes ou não? Isso é prepotência ou arrogância de quem mora fora, pensar dessa forma, ter esse sentimento de depressão por retornar à cidade natal, à vida que tu tinha 10, 20 anos atrás? Até um tópico bem interessante para discussão e para comentários aí. Como que seria a sua vida se você tivesse ficado onde você estava 10 anos atrás? Como que teria sido, né? Na verdade, a gente tinha planos. Tinha planos, A gente tinha... Na real, o Thiago já não estava mais em Tubarão, só que ele vivia a vida meio a meio. Naquele ano, né, agosto de 2013, primeiro episódio do podcast, a gente conta a nossa história, tá? Se você não conhece a nossa história, escuta, que é bem legal, por sinal. Agosto de 2013 foi quando a gente conheceu Nova York. E até ali, os nossos planos eram de até o final do ano, eu provavelmente me mudaria para Porto Alegre para morar com o Thiago e tocar que eu trabalhava com mídias sociais, eu já trabalhava à distância e tal. E essa era a nossa ideia. E olha que quando o Thiago foi morar em Porto Alegre, desculpem os gaúchos, eu não gostava de Porto Alegre. Eu tinha na cabeça pra mim que a cidade tinha que ser perto do litoral, assim, porque foi a minha referência a vida inteira, morar perto do litoral. Então, quando eu pensava em Porto Alegre, eu pensava, nossa, que chato. Não acho mais isso de Porto Alegre, tá? Depois a gente passei muitos finais de semana indo pra lá, a gente adorava sair pra jantar e eu já tava super animada pra morar em Porto Alegre. Mas é engraçado como as nossas referências, os nossos gostos mudam. Mas a gente tem que se permitir se transformar também. Porque se eu tivesse só falado pro Thiago assim, não, olha só, não quero ir pra Porto Alegre, esquece, cidade chata, sem eu nem conhecer, né? O que teria sido, né? Então... Verdade. E também eu fico pensando, a gente falou muito de efeito borboleta, né? Sim. Desde o dia que a gente se conheceu, se a gente voltar pra trás, né? Se eu não tivesse te dado bola
cada bifurcação no caminho, eu até anotei aqui também exemplos de... Eu tinha anotado aqui também exemplo de entrevistas de trabalho que eu não passei, não fui selecionado para ser seletivo, que na época eu fiquei bem Bem frustrado. frustrado. E que talvez teriam me levado num caminho completamente diferente. A gente sempre fala, e na hora que a gente escuta, a gente não acredita, mas é assim. Sabe quando a gente tá passando por a gente passa por uma coisa ruim, algo não sai como a gente queria, e a Sim. gente fica puto da cara, a gente fica com raiva, a gente chora, a gente esperneia, a gente quer mudar. Por mais que a gente tente mudar, às vezes as coisas não mudam. E aí vem alguém e fala, ou então você mesmo cai na real e fala, um dia eu vou entender por que isso aconteceu. Um dia a gente entende. Às vezes demora pra caralho às vezes. Mas a gente entende depois por que aquilo aconteceu. A gente tem que ficar ligado nesses sinais que a vida dá. Eu fiz uma entrevista, acho que foi em 2010, para ir para uma startup em Floripa. Sim, eu no lembro. Qual eu achava o máximo, eu achava que era o momento, enfim. Fui lá fazer entrevista, enfim, fiquei o dia lá entrevistando. E depois o feedback foi que não tinha me saído muito bem e que eles não iam Te contratar. me contratar. E o Thiago ficou bem chateado na Fiquei época. bem chateado na época, tentei... coloquei a culpa em mim por não ter estudado mais. Um ano depois surgiu a oportunidade de ir para Porto Alegre, que me levou a trabalhar com clientes internacionais. clientes internacionais, com pessoas de várias nacionalidades, num ambiente onde se falava inglês 90% do tempo, um ambiente onde me puxou para cima, não sei se tá certo esse termo. Tá certo. Onde o ambiente que eu fui colocado me posicionou depois de 1-2 anos para o mercado internacional. E o que me abriu as portas para vir para Nova York e conseguir mesmo assim me destacar e crescer. E eu lembro também que os pais do Thiago, não é que eles foram contra, mas como muitos pais têm essa tendência a querer manter os filhos medo do perto, desconhecido. o medo do desconhecido, eu lembro que o Thiago me falou que o pai dele não tinha achado a proposta muito boa, que por isso não era para ele ir, só que o Thiago, ele sempre foi assim, ele sempre foi movido a desafios. Ele estava muito pronto para ir. Sim, ele sim. queria muito aquilo. E eu não estava indo por dinheiro na época. Não, nunca foi por dinheiro. Foi muito mais por... como é que eu vou falar assim? É o custo do aprendizado. Acho que isso é uma das coisas que eu consegui fazer em alguns momentos da minha carreira. Foi assim de, às vezes, dar um passo para trás para dar 2 para frente. Não são todas as Não pessoas era que ruim. conseguem fazer isso, Sim, né? sim, Mas, sim. enfim. Foram escolhas que eu fiz e que hoje, olhando para trás, me parecem ser escolhas... sensatas. Escolhas sensatas, escolhas certeiras, né? Outra coisa que eu acho também que teve impulsionou a gente de alguma forma, foi quando em 2011 a gente fez a nossa primeira viagem internacional. A gente foi para Buenos Aires, como a maioria dos brasileiros. E lá a gente conheceu um casal de nômades digitais, o Vinícius e a Paty. O perfil deles no Instagram se chama Casal Partiu. E o Vinícius é da área do Thiago e o Thiago já acompanhava ele. E quando chegou em Buenos Aires, antes de chegar em Buenos Aires, entrou em contato, porque falou, queria encontrar. E eu nem sabia o que era, quem era. Cara, a gente ficou apaixonado por Buenos Aires, assim. E também pela história deles, né, de vida. E foi ali que o bichinho de morar fora picou a gente. Foi lá em 2010, 2011 para 2014, 2013, final de 2013, isso dá certo, meio que sem a gente planejar. Também fico pensando, será que a gente ia ter tido tanto essa vontade, assim? Será que se eu não tivesse vontade de morar fora, Thiago iria? É um monte de coisa que influenciou pra gente estar aqui hoje. Muito, muito louco pensar na consequência de cada escolha. Desde o que tu escolhe comer de manhã até a hora que tu vai dormir, sabe? A vida é muito louca. A vida é muito... A gente acha que a vida é previsível, mas a vida não é imprevisível. Não é previsível. E a gente não... De alguma maneira, a gente não tem controle. Eu não sei. Eu acho que no louco. momento a gente é meio míope. A gente não consegue enxergar o impacto daquela decisão. Muito boa essa analogia. A gente só vê aquilo que tá na nossa frente ali, mas a gente não consegue depois voltar o que aconteceu um ano atrás, o que vai acontecer um ano pra frente por causa daquela decisão ou por causa daquela... E uma coisa também que é muito interessante, assim, é que
não pensem que a gente, todas as decisões que a gente tomou na vida foram assim, nossa, estamos 100% confiantes que isso vai dar certo. Porque não foi assim. Os dois vieram pra cá com medo. Não foi fácil. A gente meio que arrancou o band-aid. Se pensasse demais. Tipo, tem noção que a gente namorava há muito tempo, mas a gente praticamente casou e veio morar junto em outro país. Tudo que a gente conhecia muito bem, né? A gente passava muitos finais de semana juntos e tal. Não é que eu não sabia a pessoa que tava do meu lado, mas um confiou muito no outro também, né, Thiago? Eu acho que, assim, uma das coisas que sempre me guiou ao longo das decisões foi a ideia do arrependimento, né? Será que se eu... Tem uma frase que fala que tu só se arrepende das coisas que tu não fez, né? Tirando coisas aí como matar e roubar, tu só consegue se arrepender das coisas que tu não fez, das decisões que tu não tomou ou das escolhas que tu escolheu ficar onde tu tava, né? Das atitudes que tu não tomou. Quando eu tive uma opção de vir morar fora ou de ir trabalhar em outro lugar, eu sempre vejo isso como o jogo do arrependimento. Eu me pergunto, se eu olhar para trás nessa decisão, 5 anos para frente, será que eu vou me arrepender de ter ficado onde eu estou? Porque assim, tu já conhece onde tu tá. Por exemplo, se tu recebeu uma oferta de emprego, é muito mais seguro e muito menos arriscado ficar na empresa que tu tá e não arriscar, não ir para um outro desafio. Porque tu vai ter que se provar, tu vai conhecer um ambiente novo. Só que se tu ficar onde tu tá e não for nesse novo desafio, tu vai ter esse arrependimento cada vez que tu olha para trás. Agora, se tu escolheu e fez e não deu certo, muito provavelmente vai ter a opção de voltar onde tu tava. Eu sempre vejo assim como uma escadaria. Então, assim, tu sempre tem a opção de ficar no degrau que tu tá, mas nem sempre tu tem a opção de ir pro próximo degrau. Então tem que aproveitar essas oportunidades e dar o passo, mesmo que seja doloroso no curto prazo. Mudanças, elas nunca são fáceis. Sempre tem alguma coisa que vai incomodar, porque é muito fácil ficar na zona de conforto. Como diz o nome, é confortável. Tu vai se arrepender de ter ficado na zona de conforto ou de ter arriscado e tentado coisas diferentes? Foi tu que me falou de uma pesquisa que fizeram com pessoas no leito da morte? Tem uma lista tem alguns livros publicados que eles fazem a pesquisa das pessoas que estão dias ou meses para morrer e perguntam, quais são os teus maiores arrependimentos na vida. Tem, assim, várias que falam assim, eu queria ter ficado mais próximo dos meus amigos, eu queria ter trabalhado menos, eu acho que essa é uma também. E outra, se eu não me engano, tem que voltar, é arriscado mais. Nossa, lembrei muito daquela música dos Titãs, Epitáfio. Sim, eu acho que a música do Epitáfio é bem, vamos dizer assim, relacionada a isso, né? O refrão diz, o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. Nossa, eu até me arrepiei de falar disso. Então, voltando, assim, alguns momentos, outro momento que aconteceu comigo em 2014, quando a gente estava em Nova York, foi que eu fiz um processo seletivo para o Google e fui até a última etapa, não passei e na época eu também fiquei bem frustrado. Todas as vezes que não todas as vezes, assim, mas eu acho que, assim, a minha visão é meio míope e eu tenho bias por, vamos dizer assim, tá onde estou e olhar pra trás e ver que todas as decisões que eu tomei, todos os nãos que eu levei foram positivos, mas não necessariamente foram. Quando, por exemplo, eu não passei no Google, eu fiquei bem frustrado, mas depois de alguns meses as coisas começaram a acontecer na empresa que eu tava. Eu tinha apenas 9 meses na empresa que eu tava e depois surgiu a oportunidade de ajudar a abrir o escritório em São Paulo, na empresa, enfim. Foi bem legal. No fim, esses nãos que eu levei me levaram a persistir onde eu tava e crescer. Foi positivo. Eu arrisquei, mas não estava pronto naquele momento. E outra coisa interessante também, falando da tua carreira, hoje o Thiago trabalha na Amex. Isso não é novidade, foi falado já no primeiro e outros episódios. Mas quando o Thiago fez o processo seletivo para a Amex, ele fez processo seletivo para várias outras empresas na época. Empresas para as quais ele estava muito empolgado. E a Amex foi quem veio atrás dele, né? Foi o recrutador que encontrou ele. Tipo, tinha empresas que o Thiago estava super empolgado e a Amex não era uma delas. Ele fez todo o processo seletivo da Amex, tipo, tá bom, vou fazer. E no fim foi a que deu certo. Sim, eu resolvi, mesmo sem ter muita motivação inicial, ir lá e fazer o processo seletivo. No momento que eu conheci as pessoas, conheci a equipe, conheci a cultura, eu curti. Mas inicialmente
não era Algo que algo te atraía. que me atraía por conta de eu estar, de novo, míope e ouvir só as empresas mais famosinhas, E Eu, assim, a Max não é uma empresa da moda, não é uma startup sim, não da é que nem moda, não é Google, Snap, Tinder, Airbnb, essas Sim, sim. startups que todo mundo Não quer é trabalhar. cool. Não é cool, aham. Se eu olhar pra trás também, nesse âmbito profissional, eu até quero gravar um podcast falando da minha trajetória, né? E se eu não tivesse também arriscado lá foi 1 ano que a gente passou aqui, Sim, 2014. E aí, depois, na metade de 2015, eu tomei a decisão de que eu não ia mais fazer o trabalho que eu estava fazendo de mídias sociais. E eu ia me dedicar ao meu business, né? O blog, o canal, que, só para deixar claro, não me dava um trampinho na época, não me dava nada. E esses clientes, apesar de me darem pouco, me davam alguma coisa. E aí, eu decidi arriscar, né? Com o apoio do Thiago, cordão umbilical. cortei aquele cordão umbilical com os clientes para focar só nos meus projetos. Mas também foi um tiro no escuro. Foi um risco. Eu vou contar essa história pra vocês. Eu conto num podcast mais completo pra vocês essa parte. E, de novo, tu teve a oportunidade de arriscar, tu arriscou e hoje tu não se arrepende. Todo mundo fica por um tempo pensando em oportunidades, mas tem gente que leva muito mais tempo pra agir, pra tomar uma decisão. Então, assim, é ok tu ficar alguns meses pensando, mas ficar anos no serviço que tu odeia, mesmo tendo a oportunidade de fazer outra coisa, uma coisa que condições, digamos, né? Uma coisa que toda essa questão de trabalho, oportunidades e negócios e empreender me ensinou é que a gente nunca, absolutamente nunca acorda um dia, a gente nunca tá 100% seguro das nossas decisões. Mas a gente decide arriscar. E aí é o ditado que diz, se tá com medo, vai com medo mesmo. Sim. A gente não tá falando de arriscar cada cegamente, né? Não, o que vai acontecer se isso der errado? Pior que pode acontecer na grande maioria dos casos é eu voltar pro padrão de vida, pro emprego que eu tinha ou para posições similares. É como aquela teoria de investimento na bolsa, né? Fala assim, a tua porcentagem de ganho, ela é infinita. A porcentagem de perda, já sabe, vai ser 100% do que tu investir. Então tu só pode perder 100%, mas tu vai ganhar 1.000, 5.000%. A perda é conhecida, o ganho desconhecido. Outra coisa que sempre falo pro Thiago, foi uma coisa também que Nova York me ensinou a valorizar mais o meu tempo. E tempo é algo escasso aqui, as pessoas não têm tempo e cada um escolhe muito bem o que vai fazer com o seu tempo. Nessa ida ao Brasil, a gente falou muito sobre isso, o quanto a gente faz coisas por convenções sociais. De encontrar familiares que nem são tão próximos, ou amigos até. Uma coisa que eu aprendi, às vezes é doloroso, às vezes acontece naturalmente, é que tem amigos que vêm e ficam, tem amigos que vêm por uma temporada, que nem num seriado, e aí encerra a temporada. Tem amigos que vão ficar até a final season. E isso por vários motivos, tanto distâncias geográficas, como também um distanciamento de ideias e valores emocional. Porque eu acho que a gente pode ter várias pessoas que a gente conhece, que a gente sai, mas estabelecer um relacionamento de amizade, eu acho que daquele tipo pau pra toda obra, eu posso contar contigo, os valores que tu tem, que tu compartilha com os teus amigos, tem que ser similares. Porque senão, uma hora, aquilo vai bater, entendeu? É como se estivesse numa régua, vai até aqui, daqui não vai passar. Cada vez que eu vou pro Brasil, eu escolho muito bem com quem eu quero passar aquele tempo. Eu não tô interessada em sair com uma pessoa que não sabe nada da minha vida. Por exemplo, só porque na convenção social essa pessoa é minha prima. Ou só porque é uma amiga de infância. Às vezes pode parecer, nossa, Laura, que dura. Não, mas se eu não tenho mais nada a ver com aquela pessoa, se eu não falo com aquela pessoa do decorrer do ano, se é só porque eu tô lá, eu não gosto que as pessoas me tratem como celebridade ou que eu sou especial porque eu moro fora. Não gosto desse excesso de atenção. Eu quero estar com as pessoas que se interessaram pela minha vida durante o tempo que eu fiquei fora. E às vezes não é recíproco também, e tá tudo bem, sabe? É com as pessoas que tu tem intimidade que tu vai querer compartilhar coisas da tua vida. Talvez se tu tivesse morando naquela cidade, essa seria uma pessoa que tu nunca falaria, mas o fato de tu tá indo lá por um tempo limitado... Nossa, sim.
tu vai ter que fazer toda a peregrinação e visitar todo mundo que tá lá. Ah, a Laura está vindo. Vamos avisar Deus e o mundo que ela está vindo. Vamos organizar a agenda dela. Ela tem que ir na casa da tia, né? Falar com a fulaninha, ciclaninha, todo mundo que era amigo dela. Mesmo se ela estivesse morando lá hoje, ela talvez nunca falaria isso e esse pensamento nunca se passaria. A gente tem que se livrar disso também. A gente só vive uma vida. Então, como que a gente escolhe viver essa vida? Outra coisa que a gente também falou foi a questão da falta de intimidade em relações superficiais. Tipo assim, quando o familiar que não é tão próximo teu, que tu encontra uma vez no ano, quando tem algum almoço de família, alguma coisa, te pergunta, como estão as coisas? Será que a pessoa está querendo saber, mas não tem uma relação íntima com aquela pessoa? Até onde realmente essa pessoa está interessada ou ela também está seguindo a convenção social. E, de novo, se tu tivesse morando lá, essa pessoa ia saber da tua vida? Ou é só pelo fato de tu não estar mais lá? Então, outro tópico que também a gente discutiu bastante quando a gente estava no Brasil, e eu me peguei pensando em diversos momentos, foi a culpa de ter um poder aquisitivo um pouco melhor do que a grande maioria das pessoas que estão lá. Hoje a gente tem um padrão de vida, a gente ganha em dólar. Quando a gente vai para o Brasil, a gente tem uma vantagem gigantesca, né? A gente se sente com um poder aquisitivo muito maior do que as pessoas que estão lá, pelo fato da conversão e pelo fato de a gente ter acumulado patrimônio numa moeda que vale mais do que a moeda que a gente está pagando. Sempre que eu ia vamos dizer assim, numa farmácia, no mercado, tudo para mim parecia muito barato. As coisas estavam muito fáceis. Mas aí eu ficava olhando para familiares e amigos e, enfim, sabendo, por exemplo, salários e tudo que as pessoas têm que dar conta no Brasil, assim, os custos adicionais. Eu fiquei me sentindo culpado de estar nessa situação financeira e muitas vezes deveria me sentir culpado de estar nessa situação financeira privilegiada. Voltando àquela analogia da linha de largada lá do vídeo, né? Então, assim, eu não acho que... Vou colocar esse vídeo nas anotações do podcast. Meritocracia não existe, sim. Se vocês verem aquele vídeo, acho que fica bem, bem claro, ilustrativo. Todos os, vamos dizer assim, como a gente é injusto quando a gente coloca todo mundo no mesmo saco. Mas, aí tu olha pra trás e tu vê pessoas que estudaram contigo, que tinham, vamos dizer assim, o mesmo padrão de vida, famílias estáveis, enfim, moravam... Ou às vezes até mais estáveis que a tua. Mais estáveis, enfim, mas eu fiquei pensando assim, será que é justo a minha parte querer meritocracia nesses casos? Enquanto eu tava, vamos dizer assim, me ferrando, trabalhando e virando noite, programando a pessoa tal que estudou comigo e tinha condições e tava bem na época, tava na balada e não queria nada. Eu tenho, vamos dizer assim, mais condições financeiras e eu olho pra pessoa e eu vejo que a pessoa tá passando dificuldades. E aí eu fico pensando assim, será que é justo a minha parte falar assim, essa pessoa pagou pelas escolhas que ela fez? Eu fiquei me pensando em relação a isso. É complicado a gente apontar o dedo porque, assim, da porta pra dentro ninguém sabe o que acontece, né? Mas uma coisa... Isso já é um grande passo. No caso, isso é consciência de privilégios. De realmente entender que as coisas não são iguais para todo mundo. Tem gente que não consegue nem enxergar isso. Entendeu? Não consegue enxergar os próprios privilégios porque tá tão cego dentro da sua bolha que acha que todo mundo vive na mesma bolha. Ter a consciência disso te coloca num lugar de que tu vai ter outras atitudes e opiniões e escolhas de não julgar o fulano por causa disso ou ciclano por causa daquilo outro, porque tu tem consciência das tuas vantagens nesse jogo. Tem aquela questão que qualquer comparação entre pessoas é injusta porque tu tá analisando uma dimensão da tua vida contra uma dimensão e tu tá esquecendo todas as outras dimensões que são. Exatamente. Mas isso é uma coisa que eu fiquei pensando bastante ainda. Eu sinto uma culpa bem grande por talvez não estar ajudando tanto quanto eu poderia. A reflexão que eu queria deixar é até onde a gente paga pelas escolhas, pelo trabalho duro. Quando a gente compara pessoas de mesmo sexo e cor e situação financeira e familiares, quando a gente era criança, até onde nosso padrão de vida, sucesso na carreira financeiro
é impactado pelas decisões que a gente toma ao longo da vida, né? E para finalizar, não tô defendendo meritocracia, estou tentando me comparar com pessoas que, vamos dizer assim, saíram do mesmo lugar na linha de largada. E aí o sentimento de culpa, será que ele é genuíno? Talvez para alguns casos sim, para outros não. Eu queria fechar esse episódio com 2 frases que resumem bastante as coisas que a gente falou aqui. Uma frase do Albert Einstein: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu formato original. Eu queria só deixar claro que pra gente amadurecer necessariamente, não, só morar fora, tu vai ter... Sim, Não, sim, eu acho que não. isso se... Eu conheço pessoas que viajaram o mundo e têm o mesmo pensamento que sempre tiveram. Então, isso não é garantia. Tu tem que estar disposto a absorver aquilo que o mundo vai colocar na tua frente. Muitas coisas que eu desconstruí vieram da internet. De escutar outras pessoas e tudo mais. Localização geográfica Localização não geográfica é... não garante que a gente vai furar a bolha. A outra frase que eu queria deixar resume muito o que é morar fora. Você nunca será completo em casa novamente, porque uma parte do seu coração vai estar sempre em outro lugar. Esse é o preço que você paga pela riqueza de amar e conhecer pessoas em mais de um lugar. Essa frase, pelo que eu apurei, é de Miriam Adonai. Isso falando bem em sair de um lugar para o outro, mas quando mora fora, eu acho que isso é mais forte. Nunca mais a tua vida vai ser a mesma. Nunca vai poder tirar isso que tu viveu, então é isso. Agora, eu lembrei de uma outra frase também que é interessante, aquela frase do... De novo, não estamos falando de localização geográfica. Talvez aplicado à localização geográfica é a mesma coisa que ficar a vida inteira lendo apenas a página número 1 a vida é como de um livro. E... Então, assim, se tu vê assim que a vida é um livro de 500 páginas, quando tu fica num lugar só, Jones, tô falando de localização geográfica, é como se ficar só na página 1 do livro. Então, tu não sabe todo o resto que tem, toda a descoberta que tem por trás. Então é isso, gente. Esperamos muito que vocês tenham gostado. A gente tava muito ansioso e animado pra gravar esse episódio. Eu tô muito ansiosa pra receber os feedbacks de vocês. E vocês já sabem, né? A gente se fala no próximo episódio. Tchau! Até mais, pessoal. Abraço!